Ei, pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais uma entrevista da Samev. Estamos aqui com a Natália e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a vida acadêmica e profissional dela. Meu nome é Fernanda e vamos começar aqui. Então é isso. E aí, Natália, como é que está? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Fê. Eu não sei se eu consigo fazer isso. O que eu tenho que falar? Eu não sei. Oi, gente. Meu nome é Natália. Eu sou formada pelo FV. Eu formei no início de 2018 e entrei na residência logo em seguida. Então, minha residência acabou agora em fevereiro de março, né, de 2020. Bem no meio do começo da pandemia. Então, eu já engatei direto no mestrado também. Agora eu estou participando do mestrado no FV também, de forma EAD, né? E eu sou aqui do Rio. Acho que é isso de introdução, assim, né? Sim. E como que foi sua graduação, Tuti? Então, eu entrei na graduação em 2011. Como eu falei, eu sou aqui do Rio, né? Mas eu queria fazer uma faculdade de veterinária que fosse um pouco melhor do que a rural, né? Que aqui no Rio a gente tem a rural e a UF. A UF é muito voltada para a parte de pequenos animais, apesar de também ter a fazenda e tudo mais. Mas eu queria que fosse uma faculdade, assim, melhor nessa área de grandes, porque sempre foi a área que eu queria mesmo antes de entrar na faculdade. Então, pesquisando, né, sobre as faculdades, eu vi que Viçosa era um lugar muito bom, uma infraestrutura muito boa e tudo mais, para essa parte de grandes também. Então, eu fiz a prova e deu certo, assim, né? E aí, durante a faculdade, eu fiz o intercâmbio também pelo Ciência Sem Fronteiras. Eu fiquei 1 ano e meio fora. Depois eu voltei, acabei a faculdade e aí foi residência e mestrado. E durante a faculdade você fez muito estágio? Como que foi? Eu fiz estágio, né, desde o meu terceiro período, sempre na clínica de grandes. Eu comecei na clínica de grandes. Depois eu fiz estágio também na clínica de pequenos, mas na parte de cirurgia. E fiz no laboratório clínico também, da UFV. Eu não cheguei a fazer muitos estágios fora da UFV por questão de não conseguir conciliar mesmo, porque eu morava no Rio e eu estudava em Minas, então quando eu estava em casa era o tempo que eu tinha para meio que ficar com os meus pais, e aí família, né, e tudo mais. Então acabava que eu não fazia muito estágio de férias, essas coisas. E acho que também quando eu entrei na faculdade eu não tinha muito essa cabeça ainda, que é uma coisa Uhum, que depois que a gente ganha mais maturidade, que a gente percebe que a gente poderia ter feito melhor, né? sim. Então, hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu teria feito bem mais estágios. Mas, ainda Uhum, assim, eu fiz bastante durante a graduação na UFV mesmo. E uhum. fiz os meus supervisionados, que foram fora. Fiz um mês de supervisionado em cada lugar. Eu fiz um mês com a doutora Gabriela Guenck, em Brasília. Fiz um mês na IPCA aqui do Rio. E fiz um mês na Unesp de Botucatu, no setor de cirurgia também. Uhum. E como que foi para conseguir esses contatos com a Guenca, na Ípica? Então, da Genk e da Unesp foram a professora Bruna Patrícia, que me indicaram na época, que me indicou, né, na época. Ela foi minha orientadora de supervisionado, então antes de começar, né, de procurar os estágios, eu procurei ela, conversei o que ela acharia melhor, quais lugares que ela conhecia. Como ela formou lá, fez o mestrado, doutorado dela lá na Unesp, ela me indicou lá, porque ela falou que ela conhecia o pessoal e que era muito bom. Ela conhecia também a Gabriela Guenca, e ela tinha me indicado de fazer também na USP. Só que o da USP acabou não dando certo por questão de tempo mesmo. Eu iria Uhum. fazer lá em dezembro e aí o professor Hernani, na época, falou que não ia poder conciliar junto com o supervisionado, né? Por questão de tempo mesmo. Acabou que eu preferi fazer o da Unesp do que o da USP. Aham. E o da Ípica foi o contato de um amigo meu aqui do Rio, na verdade. Ele é amigo do meu pai, ele é veterinário aqui no Rio, de pequenos, e ele formou com um rapaz que trabalhava lá na Ípica, trabalha na Ípica. Tem uma clínica, né? Tem a clínica da Ípica mesmo e tem várias pequenas clínicas lá dentro. E aí Uhum. ele é proprietário de uma dessas pequenas clínicas. E aí eu fiz estágio com ele por intermédio desse amigo do meu pai, que é veterinário também. Entendi.
E em Viçosa, você morava sozinha, morava em República? Como que foi sua vida Na época da universitária? faculdade, não. Eu morei sozinha na época da residência, que aí eu queria uma qualidade de vida um pouco melhor, porque né, a residência é bem mais puxada. Mas na época da graduação, primeiro eu morava com duas amigas, no começo da faculdade. Aí depois que eu fui para o intercâmbio, quando eu voltei, essas minhas amigas, uma já não estava mais na faculdade, ela voltou para São Paulo, e a outra também foi para o intercâmbio. Então a gente desfez o apartamento, né? E aí quando eu voltei, eu procurei uma república. E aí eu fui morar numa república que era eu e mais 5 meninas, ali no Mundial. E aí Uhum, eu morei ali até acabar a faculdade. uhum, Foram acho que 2 anos, se eu não me engano. uhum. E foi tranquilo conciliar esse seu intercâmbio? Saudades de Ciências Sem Fronteiras, né? Muito. Saudades daquilo que eu não vivi. E, e foi tranquilo conciliar o intercâmbio que você fez com a faculdade? Como que foi? Foi bem de boa, assim. Eu fiz o intercâmbio, eu tava no sexto pro sétimo período, se eu não me engano. Uhum, Eu entrei na faculdade em 2011, fiz intercâmbio em 2014. Eu fiquei em uhum, 2014 e metade de 2015 na Austrália. Eu fiz para a Austrália, né? Aí fiquei na Austrália esse tempo e depois voltei para a UFV. Na época, assim, quando eu fui para o intercâmbio, deu um pouquinho de trabalho porque eu tinha acabado, a gente tinha tido greve, né? Eu cheguei a pegar greve na minha graduação. Acho que foi em 2012, se eu não me engano, a greve. Então, em 2014, em janeiro de 2014, que era quando eu deveria ir para o intercâmbio, viajar, eu ainda estava pagando matéria do semestre anterior porque tinha tido a greve. Então, eu tive que cancelar um período, o período que eu deveria acabar, que foi o de 2013/2, ele cancelou. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, quando eu voltei para a faculdade, eu tive que voltar de onde eu parei. Então, eu meio que perdi 2 anos da faculdade ao invés de 1 ano e meio que eu fiquei fora. Mas acabou que isso não fez diferença nenhuma para mim, porque a experiência de você fazer um intercâmbio ela é sensacional. Então, uhum. não fez muita E, diferença, não. e lá na Austrália, você mexia, tipo assim, com a área da veterinária ou você fez Sim. cursos mais, tipo, com sei lá, biologia? Como que era? Não, nessa faculdade que eu fui, em Queensland, a gente tinha 3 cursos que a gente poderia pegar que era dentro do que eu queria, né? Fora as outras coisas que tinha. Mas a gente poderia pegar matéria de veterinária mesmo. Tinha um curso que era como se fosse criação de equinos, algo nesse sentido. E tinha um que era. Como é que eu falo? É tipo uma introdução à zootecnia, tipo assim, uma animal science da vida. Eu não sei explicar isso. É tipo uma Uhum, zootecnia, só que bem uhum, mais simples, não é bem uhum. aprofundado, não. Então a gente podia pegar desses 3, de animal science, de equinos e de veterinária mesmo. Só que a parte de veterinária, para você conseguir as disciplinas específicas, assim, tipo clínica, cirurgia, coisas assim bem específicas mesmo, você tinha que chegar. Elas eram disciplinas de 1 ano inteiro. Então, para conseguir fazer, você tinha que estar no período certinho. Você tinha que começar na faculdade em janeiro. E quando eu fui, eu fiz a disciplina, eu fiz o curso de inglês primeiro em janeiro e eu entrei na faculdade em julho. Então eu fiz julho a dezembro e depois eu fiz de novo janeiro e tal. Ai, Então o meu ficou entendi. invertido. E aí eu não consegui pegar essas disciplinas, mas eu fiz disciplinas na área de veterinária também. E lá, como que é a veterinária na Austrália? Porque é uma coisa que eu não tenho nem Nossa, ideia. bem mais difícil, bem É, mais. Lá, primeiro você tem que fazer esse curso de Animal Science, que ele tem 3 anos, e aí depois você faz o curso de veterinária, que são mais 5. uhum, E lá não tem essa coisa de veterinária. Assim, claro que as pessoas se especializam, mas não existe esse negócio de veterinária de grandes, veterinária de pequenos, coisa. A pessoa tem que saber tudo de tudo, e é isso. E para você formar tem que ser assim, porque o último ano deles é só passando, é tipo medicina. Você vai fazendo só um internato. internato. E você fica 1 mês em cada especialidade, tem as provas e tudo. Então, assim, é bem mais puxado. E você Mas é sentiu muito uma bom. diferença? É, você sentiu uma diferença, tipo assim, de qualidade com a daqui, ou você acha que no final dá na mesma? Não dá, não.
É bem diferente. A gente vê a diferença, assim, já nas aulas, né? Porque que foi o que eu tive mais experiência lá com as aulas que eu tive, né? É assim, o estilo de aprendizado é totalmente outro, é muito mais informatizado, é muito mais tecnológico e mais, como eu falo, assim, tem muito mais recurso e tudo mais, sabe? Então a gente tinha uma aula prática, depois tinha o teste no sistema da faculdade. Se você tinha prova sempre meio de período, uma prova no meio do período, uma prova no final. Tinha uma disciplina que toda semana tinha um teste da matéria que você teve na semana anterior. As aulas tinha os anfiteatros, né? E as aulas todas eram gravadas. Então, se você quisesse assistir depois a aula, você podia assistir depois. Todas as disciplinas tinham algum trabalho escrito. Nenhuma não, tipo assim, não teve nenhuma disciplina que eu fiz que não tivesse um trabalho manual escrito, nem que fosse um artigo, um negócio assim, qualquer coisa que fosse escrita tinha que ter. E às vezes mais de um. Então, assim, você estava sempre fazendo alguma coisa para a disciplina e aquilo vai ficando na sua cabeça, sabe? Então não era aquela coisa de, igual a gente tem muito no Brasil, que vai lá um professor, fala, vai embora, acabou, e aí você se vira com aquilo. Uhum. Sabe? Lá não é desse jeito. Lá você tem a aula, sim, mas você tem que estudar por fora. A grande parte da disciplina depende de você, não depende do professor. Ele vai lá, te dá uma introdução, te dá uma aula, aquela aula fica gravada, mas você tem que pegar o material e estudar e fazer os seus trabalhos e fazer os testes e provas. Então, tem prova também, como a gente tem, né, na faculdade aqui, mas não é dessa maneira tão. As provas, elas não valem tanto, não é aquela coisa que você depende da prova para passar, sabe? Uhum. Tudo que você faz ao longo do semestre, ele tá te contando ponto e aquilo ali vai. Parece que não tem tanta pressão de prova igual a gente tem, sabe? Uhum. Sei, É tudo bem entendi. mais dividido, bem mais tranquilo, os professores têm mais essa coisa de gravar a aula e tal, então isso ajuda muito. Não, porque às vezes a gente tá passando mal numa aula e, tipo assim, Sim, mesmo a gente estando lá, só pela presença, pois né? é. Às vezes Uhum. aqui, pelo menos, tipo assim, eu percebo muito isso, que muitas aulas na UFV a gente vai mais pela presença. Sim. Lá E, tinha um número mínimo de presenças também. Mas se você não fosse, você tinha aquela aula gravada. Então, você uhum, conseguia estudar tão bem sim, quanto se você não tivesse lá, entendeu? sim, Você faltou a aula, mas depois você tinha acesso a ela. sim, com certeza. Você, tipo assim, indo na aula você consegue tirar as dúvidas presencialmente também, Sim, lá é pois aberto, é. assim. Também, tipo, tem essa. Os alunos também têm essa liberdade com os Tem. professores que Uhum. tem De aqui. tirar dúvida, sim. Não tem essa liberdade tão de virar amigo, não. Mas Uhum, eles são meio assim, mas mais é fechado. bem tranquilo em relação ao aprendizado, é muito, muito tranquilo. Ah, entendi. E quando você voltou, foi assim, esses 2 anos que você atrasou, entre aspas, né? Uhum. Você, assim, conseguiu conciliar tranquilo depois, tipo assim, aspectos, porque muita gente atrasa um ano e começa a surtar. Fica assim, nossa, Não, tô. Você foi tranquila com isso? assim, acho que sim, porque eu já sabia, né, que isso ia acontecer. Quando eu fui, Uhum, então foi uma escolha minha mesmo. Eu não atrasei uhum, porque eu reprovei disciplina, nem nada. uhum, Eu atrasei porque eu escolhi fazer o intercâmbio, então na minha cabeça foi tranquilo. sim. Às vezes é um pouco ruim, assim, você vê que, pela idade, às vezes a gente fica pensando um pouco, né? Porque eu fui terminar, era para eu ter terminado a faculdade com 20, 22, 23, 22, eu acho, eu fui terminar com 24. Uhum, Então, eu entrei na faculdade, na residência já com 20, 24 para 25, sei lá. Porque hoje, então, eu terminei a residência, né? Entrei pro mestrado com 27. Aí, quando você começa a pensar nisso, você fica assim: meu Deus, eu tenho 27 anos, eu não tô com um trabalho fixo, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro. E aí você começa a pensar em várias coisas, né? Mas, mas assim, eu sei que foi uma escolha que eu fiz e que eu não me arrependo de forma nenhuma, porque o intercâmbio foi assim sensacional, foi uma das melhores experiências que eu tive, tanto na faculdade quanto na vida mesmo, porque eu nunca tinha viajado para fora, por exemplo. E quando você vai, você conhece assim várias culturas diferentes, várias pessoas, e aquilo é muito engrandecedor de todas as formas, não só acadêmica, não, sabe?
Sim, Então, foi muito entendi. bom, não me arrependo, não. E antes de você ir, só uma pergunta, voltando às ideias de intercâmbio, você já tinha o inglês fluente ou você foi lá e aprendeu no curso? Tipo assim, você tinha um Então, básico e foi para aprender? eu achava que eu tinha, né? Mas aí quando eu cheguei lá, o inglês australiano ele é muito diferente. E é Sim. muito mais difícil. É um inglês totalmente embolado. Eles falam cheio de gíria, abrevia as palavras todas. Quando você tenta entender, você fica assim, meu Deus. Mas aí eu sempre fiz curso de inglês, então o básico, pelo menos, eu tinha. E a gente fez a prova, né? Antes de ir, você tinha que fazer a prova de inglês para eles saberem o seu nível e saber se você poderia ir fazendo curso, ou você não poderia ir, ou você poderia ir direto para a faculdade. E aí, quando eu fui, o meu inglês, eu fiz a prova e tal, e eles falaram, não, você pode ir, aí você faz o curso lá de inglês acadêmico, que foi o que eu fiz na época, e aí pronto, você vai para a faculdade. Teve gente que, na minha época, tinha tido uma chamada para Portugal, e essa chamada deu um erro, Portugal perdeu o convênio com o Brasil, sei lá, umas confusões assim, e aí eles remanejaram esse pessoal para um monte de lugar. E aí teve gente que foi para a Austrália, teve gente que foi para Itália, para vários lugares. E aí esse pessoal que tinha vindo da chamada de Portugal, eles tiveram que fazer uma prova lá. Eles fizeram o mesmo curso de inglês que eu, mas no final eles tinham que fazer de novo o IELTS, que é o que mede, né, o inglês. E aí, se não passasse, eles tinham que voltar para o Brasil. Então, eu não tive essa fase. Eu fiz a prova aqui, antes de ir, sabe? E aí, meu resultado da prova falou assim, não, você vai e faz o curso de inglês e boa. E aí foi o que aconteceu. Eu fui, fiz o curso e depois fui direto para a faculdade. Sim, entendi. Foi tranquilo, assim, Foi bem então. tranquilo. Foi. Sim. E o curso de E inglês, ele não era para você aprender a falar inglês. Ele era para fins acadêmicos. Então, você aprendia como estruturar um artigo, como escrever um artigo em inglês, como fazer os trabalhos de faculdade, como que eles iam te cobrar na faculdade, a sua forma de escrever, a sua forma de conversar, apresentar trabalho oral, essas coisas assim. entendi. E assim, você falou que já chegou na universidade, já estava escolhendo Viçosa pelo interesse em clínica em áreas de grandes animais, né? Mas durante a faculdade, você, tipo assim, teve uma duvidazinha, pensou, nossa, vontade de mexer com, sei lá, inspeção de produtos de origem animal. Tipo assim, algo Nunca, totalmente. menina. Nunca quis É. mudar. Diz minha mãe que eu falo desde os 2 anos de idade que eu queria ser veterinária. Acho que desde que eu aprendi a falar, eu falo isso. E eu já sabia que eu queria ser veterinária de grande também, bem antes de entrar na faculdade. E eu não sei por quê, porque, igual eu falei, eu sou criada no Rio de Janeiro, na cidade, eu não tenho sítio, eu não tenho nada disso, eu não tenho cavalo, eu não tenho boi. E eu cismei com isso desde sempre e foi isso. E é o que eu realmente quis e é o que me faz feliz. Então, foi uma intuição que deu certo. Sim, mas assim, tem outra área que, por exemplo, você pensou também, tipo, não só seguir, mas que você teve um interessezinho quando você estava fazendo a disciplina, durante a faculdade? Assim, de seguir como Cara, profissional, carreira, eu acho que não. Eu gosto muito da área de imagem também. Mas isso eu fui descobrir já na residência. E, e agora o meu mestrado, inclusive, eu estou fazendo com a professora Emily e tal, a gente vai mexer com isso, mas eu gosto da área de imagem para grandes. Então, não sei se é bem uma coisa muito diferente, não. eu entendi. E, assim, outro ponto que você tocou. Você é do Rio, nunca teve contato com fazenda, nunca tinha tido contato assim, com fazenda diretamente. E você sentiu que isso foi uma dificuldade para você durante a sua especialização assim para grandes? Sim, sim. Não sei se foi uma dificuldade muito grande, mas acaba que a gente não tem a mesma prática que as outras pessoas têm. Prática de Os manejo, meninos, né? de manejo, de lidar também com o proprietário, de saber os termos. Os meninos me brincavam comigo pra caramba na residência, porque eu, às vezes ligavam pro proprietário falando uma coisa desses termos de roça, de coisa, e eu não entendia nada. E eu falava assim, gente, me ajuda aqui, que eu não sei o que você não tá falando. E aí eles todo mundo me zoava, né, por causa disso. Mas não é uma coisa que atrapalha você, assim, de uma forma que você não vai conseguir trabalhar. Mas, querendo ou não, Você dá precisa um de uma ajuda, né? Você precisa exatamente. de Assim, uma acaba que ajuda. o proprietário
tem um pouco de receio de falar, porque você não está entendendo direito e tal. A gente já tem aquela dificuldade de ser mulher, lidando com grandes. Eu tenho 1,5 m de altura, então, né, já vai daí. E ainda não entende direito essas coisas de roça, então acaba que dá uma desconfiança, assim, neles. Mas a gente vai quebrando aos pouquinhos. E você foi quebrando isso, tipo assim, durante a experiência mesmo, né? Foi algo que teve que ir na prática, né? Uhum. Foi Entendi. desse jeito. Foi indo atendendo a campo lá na residência, no hospital, e vai indo. E assim, uma coisa que eu acho que eu tenho ao meu favor, eu não sei, né? Mas eu não gosto tanto da prática de campo. Eu prefiro trabalhar em hospital. Eu prefiro trabalhar na rotina de intensivo, de plantão, de virar à noite, e estar ali no hospital de 7 da manhã ao infinito. E é assim que eu prefiro. Eu gosto mais do que estar a campo. Mas, assim, se tiver que trabalhar a campo também, então aí. Mas eu gosto mais da parte do hospital. Então, tipo assim, as pessoas que levam no hospital, às vezes, têm uma, querendo ou não, uma personalidade, assim, diferente, né? Tipo assim, lá É. no hospital você vai ter que lidar com as pessoas mais não tão diretamente como tem que lidar no campo, por exemplo. Uhum. No campo, as pessoas, assim, geralmente, uma coisa que eu percebi, né? Geralmente, quando você vai na propriedade e tal, eles esperam que você seja uma coisa meio rústica, meio mais brutona, assim, acho que é um dos motivos também que eu não gosto tanto de trabalhar a campo. Eu sou uma pessoa muito metódica, assim, eu gosto de tudo na ordem direita. Você fez estágio comigo lá, você sabe. Eu gosto de tudo organizado. Então, assim, no campo você tem que pegar, sei lá, um celular e fazer ele virar uma sonda. E você fica assim, meu Deus. Você Sabe? não gosta das gambiarras, né, do Eu não campo. gosto muito, exatamente, eu não gosto muito das gambiarras e aquilo vai me dando um nervoso, vai me dando uma aflição e eu não sei trabalhar muito desse jeito, não. Mas se a gente tiver que fazer, a gente vai, né? Não tem como você deixar o bicho lá sem atendimento. Mas assim, se eu tiver que escolher mesmo, eu prefiro a parte do hospital. Então acaba que a sua forma de lidar com as pessoas no hospital é diferente de como você lida no campo. É bem diferente. Entendi. E assim, lá na residência, na UFV, lá a gente já teve entrevista com os meninos também, né? Com a Thalitinha, o Augusto e o João, e eles explicaram como é que é para entrar. Só que a rotina, tipo assim, como que foi para você a rotina da residência? Então, é cansativa, muito, porque você fica, igual eu falei, você entra às 7 da manhã, a hora E que você sai, sai, é uma incógnita. exatamente, é o infinito. Teve vezes de eu trabalhar, quantas horas foram? Acho que foram, tipo assim, 50 horas seguidas, sei lá, uma coisa assim, absurda. Eu fiquei, acho que quase 3 dias no hospital, direto, porque foi uma semana muito cheia, e aí era meu plantão. E aí eu trabalhei o dia todo, e lá, como nós éramos 6 residentes só, não tem uma escala só de plantonista noturno ou só de final de semana, como o pessoal de pequenos lá dentro tem. Eles têm uma escala da pessoa que vai trabalhar só à noite, ele não vai durante o dia. A gente não, a gente trabalhava durante o dia, virava à noite, o máximo que você podia era folgar no dia seguinte e olha lá. Mas quando tinha plantão noturno, a gente emendava 24 horas, né, de trabalho. Então, essa vez que eu trabalhei esse tanto de horas foi por conta disso. Eu emendei as 24, no dia seguinte eu não consegui ir embora, emendei de novo, fui sair do hospital, já era acho que meia-noite, sei lá. Então, assim, é muito cansativo, mas é uma rotina que eu gosto muito, igual eu falei. Eu gosto muito dessa rotina do hospital. Então, para mim, acabar a residência foi uma tristeza imensa. Eu demorei para entender, assim, que eu tinha acabado, que eu não ia mais ter o hospital na minha vida todos os dias. E aquela confusão de virar à noite, de final de semana e tal, e de bicho para lá e bicho para cá. Para mim foi bem ruim, assim, quando terminou, deu uma, sabe aquele vazio, assim, existencial que dá na gente? Foi isso. Sei. Mas então eu gostei muito, assim, para mim a residência foi uma fase incrível, eu achei muito bom mesmo, eu gostei, assim, me deu mais certeza de que eu quero trabalhar realmente com grandes, e, e é isso, eu acho, assim, foi muito bom, eu gostei muito, mesmo sendo muito cansativo, estressante, a gente também tem que lidar com o proprietário, com o professor, com os outros residentes, porque você fica ali o tempo todo com aquelas pessoas, acaba que de vez em quando dá uns arranca-rabo ali, mas é muito bom, assim. Pelo menos para mim foi sempre muito bom.
Tanto no meu primeiro ano, eu era muito amiga das meninas porque no meu primeiro ano era só o chapéu de menino, o resto eram 5 meninas. Então eu era amiga de todas elas e também de chapéu, então a gente se dava super bem. Tinha umas confusão lá entre eles lá, mas comigo assim a gente era bem tranquilo. E no segundo ano também. Quando os meninos entraram, foi bem de boa, eu já conhecia a Thalita. Eu não era amiga do Thiago ainda, mas eu já conhecia ele também. O João eu não conhecia, a gente se conheceu na residência. O Chapéu já era do meu segundo ano e a Raquel também, né? Então, assim, foi bem tranquilo, eu fiquei amigo de todo mundo e tal. A gente é amigo até hoje, né, obviamente. E foi muito bom, assim, muito, muito tranquilo pra mim. Não tive nenhuma dificuldade imensa, não. Aham. E assim, quando você passou para o mestrado, como que foi a prova de mestrado sua lá na UFBC? Então, a minha foi meio incomum, né? Porque foi pela internet. Porque já tinha começado a pandemia, né? E aí a gente estava todo mundo de quarentena e tal. E aí foi uma entrevista, assim, igual a gente está fazendo aqui, pelo Google Meet e só. E currículo, né? A gente mandou currículo e tal, e a entrevista. Não teve a prova de inglês, que normalmente tem, e nem aquela parte escrita que normalmente, né, tem uma prova. Tem a entrevista com a banca, tem o currículo e tem a prova. Aí a prova se eu não me engano, é um artigo, e aí você tem que ler e dizer o que você entendeu e escrever uma parte do artigo também, uma coisa assim. E uma prova de inglês. Essa parte a gente não teve. Foi só uma conversa mesmo. E aí na entrevista, eles perguntaram bastante coisa a respeito em relacionado ao nosso projeto, né? Tipo, o meu é com imagem de joelho do manga larga machador. Então, eles perguntaram por que eu escolhi o joelho, por que eu queria fazer ultrassom e raio-x, não só um dos dois. E aí foi indo, assim, nessa linha. E o que te fez escolher, tipo assim, gostar tanto de diagnóstico por imagem para chegar a fazer um Menina, mestrado? eu não sei. Foi uma paixão que veio assim no meu coração. Na época da residência. O que aconteceu na época da residência, né? Vou explicar do começo, então. Em grandes, a gente não tem essa separação por áreas, igual tem o pessoal de pequenos lá. Um residente de diagnóstico, um residente de anestésio, clínica, cirurgia. A gente é todo mundo. Então, cada semana a gente estava numa área. A gente rodava em dupla, né, um R1 e um R2, nas áreas de externo, clínica e cirurgia. Então, quando tinha cirurgia, o R1 ficava responsável pela anestesia e o R2 de auxiliar na cirurgia. E o exame de imagem, geralmente, cada um que fazia com o Jurandir, que é o técnico da UFV, que ia lá e fazia com a ajuda dos estagiários, de outros residentes e tal, e geralmente quem fazia era o responsável pelo animal que estava fazendo o exame, né? Precisando do exame. Aí o que aconteceu? Teve uma época lá que o Jurandir precisou entrar de férias e o Pablo, que era o outro técnico que tinha na FV, ele estava aposentando porque ele teve um problema cardíaco e ele não ia poder trabalhar mais. Ele aposentou mesmo. Então, o Jurandir ia entrar de férias e ia ficar sem ninguém na imagem. O pessoal de pequenos tinha a Isabelle, que era residente da imagem. Então, eles faziam com ela. Só que a gente não tinha. Então, o professor Marcelo e a professora Emily perguntaram se eu poderia ficar meio que de responsável da imagem. E aí, todas as imagens que eram feitas de grandes, era eu que tinha que fazer. Eu que tinha que mexer no aparelho e tal. O Jurandir me ensinou tudo lá, como fazia e tudo mais, antes de ele entrar de férias. E aí eu que fiquei responsável pela imagem de grande durante esse período de férias deles, do Jurandir, né? E aí depois que o Jurandir voltou, ele trabalhava só meio período, porque o pessoal da imagem também tem essas limitações, né? Eles não podem trabalhar o dia inteiro. Então, ele trabalhava acho que de manhã ou de tarde, não lembro direito. E aí os outros períodos do dia, acabava que os meninos me pediam também. Então, quando tinha imagem lá e tal para fazer, e o Jurandir não tava, acabava que era eu que fazia também, porque meio que só eu que podia mexer, porque a professora Emily não queria que várias pessoas ficassem operando lá, porque é um aparelho caro, né, enfim. E aí, foi acho que nessa fase, porque eu ficava fazendo aquilo várias vezes e acabou que eu fui gostando e tal, fui aprendendo também, porque acaba que você faz toda hora, você aprende, né? Então, acho que foi por isso. Assim, eu comecei a fazer direto, teve época que quase todo dia a gente fazia. E aí, como a minha orientadora de residência também foi a professora Bruna,
ela também deu ideia da gente fazer a minha monografia com anatomia cervical, anatomia radiográfica da cervical, de cavalo. E aí já foi outra coisa da imagem. Aí foi pesquisando e tal, escrevendo a monografia, e aí foi indo. Uhum. Inclusive, ótima monografia, a gente fala isso. Obrigada. E assim, tipo assim, você já comentou, né? Você da capital, mulher e baixinha, era difícil. E eu, como estagiária, já, o proprietário já pegou o cavalo da minha mãe e falou assim: pode deixar que eu seguro aqui durante a radiografia. E você sentia, tipo assim, essa pressão dos proprietários, principalmente aqui em Viçosa, que geralmente é mais gente interior. E querendo ou não, gente interior ainda tem uma mente fechada, né? Ah, tem sim, tem bastante. Acaba que aí, como eu estava falando, como a gente trabalha mais no hospital, tem um atendimento externo também, tudo, mas como a gente trabalha mais no hospital, o pessoal que vem para o hospital e tal, querendo ou não, ele já tem um pouco, uma mente minimamente mais aberta, porque tem gente que é tão rústica que acha que levar para o hospital já é uma coisa estondorosa. Não leva porque, nossa, para que eu vou levar uma vaca para o hospital, entendeu? Acha que bicho é para ser tratado em roça, enfim. Já tem essas coisas. Então, mas acaba que eu não sei se não sei se é porque a gente estava no hospital e tal e via a gente fazendo as coisas e acabava que um preconceito assim super direto em relação a isso eu nunca senti, não, assim, de alguém virar para mim e falar, ah, não, porque você é mulher, deixa que eu faço, deixa eu... Não, comigo nunca aconteceu, apesar de eu já ter visto acontecendo com várias pessoas no hospital, tanto de estagiário, igual você falou, quanto de residente também. Mas comigo diretamente, eu acho que, pelo menos não que eu me lembre, que tenha me marcado assim, não aconteceu. Mas eu já reparei várias vezes, por exemplo, em atendimento externo, que às vezes os meninos iam comigo, ou o João, ou o Tiago, e os proprietários falam com eles, entendeu? Não falam com a gente. E Sim. assim, eu era a R2 deles, teoricamente, não dizendo que eu sei mais que eles, não é isso, mas assim, teoricamente seria a responsável do caso, e eles e os proprietários só falavam com eles, assim, sabe? Direciona mesmo. Então, querendo ou não, isso dá um desconforto. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a não me importar muito com aquilo também. Porque, assim, ah, tá, fala então. E aí, no final das contas, quem estava fazendo alguma coisa e tal, ou não, ou então eu que falava para eles, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, ou eles vinham conversar comigo, que é uma coisa também muito boa que eu tive durante a minha residência, é que eu tinha uma abertura muito grande para conversar com os meus R1. Todos os três, tanto a Thalita quanto o Thiago quanto o João, a gente sempre se deu muito bem para trabalhar. Então, assim, nunca tive problema de ter que falar assim, não, vai ser do meu jeito, vocês vão fazer assim. Não tinha muito isso, não, sabe? A gente Trabalho em equipe conversava, mesmo. e falava assim, ah, o que você acha? Não, acho que é isso. Eu falava assim, ah, eu acho isso também. Ou então, não, acho que isso aí não vai dar certo, não. Vamos tentar fazer isso de tal jeito. E aí ia, sabe? Então, isso era muito tranquilo para mim. Acho que, eu, na minha cabeça, assim, eu acho que isso ajudava muito em relação ao tratamento dos proprietários. Porque mesmo sabendo que os proprietários estão falando só com os meninos, eu sabia que no final das contas, quem estava tratando, quem estava fazendo as coisas e tudo, a gente era eu junto com os meninos, sabe? Não era só eles, não era nada que estava me atrapalhando profissionalmente, sabe? E querendo ou não, eu sabia que eu não ia ficar no hospital, né? Porque a residência ela acaba. Então você não tenta se impor para cima da pessoa, porque cara, você vai passar por ali só. Então, pra que eu vou ficar arrumando confusão com os outros, brigando, falando, ah, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer sozinha. Não tem necessidade, sabe? Mas é uma dificuldade, sim, que a mulher encontra no campo para mexer com grande, principalmente quem trabalha a campo. E sendo pequenininha igual a mim, então, aí, piada eu ouvia de todo mundo. Isso, nossa senhora, todo mundo, nossa, mas você é pequenininha desse jeito, tem que subir no balde. Ah, mas você... Por que você não trabalha com cachorro? Isso é direto. Ih, Mas não me essa atrapalha parte. também, não. Eu não Aham. dava pra... Essa parte a gente vai colocar o pi. É, que tem um negócio. Eu tô aqui me segurando, porque eu falo palavrão demais. Então eu tô aqui assim, ó. E no mestrado, o que te fez querer fazer mestrado? Você gosta da área acadêmica para você querer? Então, eu vou ser bem sincera assim com você. Primeiro, eu queria fazer concurso. Independente de ser acadêmico ou não, eu queria tentar fazer o concurso. Quando eu acabei a residência, eu voltei para o Rio para estudar para fazer concurso. Só que o que aconteceu?
pandemia, né? E aí todos os concursos foram ou adiados ou cancelados. E eu, em casa também, a minha, assim, com essa pandemia e tal, a ansiedade, aquela coisa toda, eu não estava conseguindo concentrar em estudar, em fazer nada disso. E todos os concursos que eu estava pensando em fazer, que são melhores, todos têm essa coisa de avaliação de título e etc. Então eu pensei, já que eu estou em casa, não consigo estudar, vou acabar perdendo esses 6 meses aí. Vou tentar fazer o mestrado, se der certo, vai me ajudar no concurso, se eu precisar fazer depois. Se eu gostar, eu sigo pela área acadêmica, né? Porque, né, quem garante que eu não vou gostar também. Então, foi meio que isso. Foi assim, meio que no barco, sabe? Eu estava em casa, não estava trabalhando, porque não consigo trabalhar aqui porque não conheço ninguém, não, não tenho carro aqui para me deslocar para trabalhar a campo. Então, meio que. E além de tudo também, a minha mãe ela teve um problema de saúde muito grave. Então, eu fiquei em casa para ficar cuidando dela também. Então, não tinha como eu sair para trabalhar também por conta disso, porque eu fico com ela o tempo todo. E aí eu falei, eu vou fazer o mestrado, que a aula vai ser à distância, não vou precisar estar ansiosa. E eu não vou perder tempo, tipo assim, não vou ficar parada. E vai me ajudar, tanto no concurso, quanto como se eu resolver seguir pela área acadêmica, porque é também uma coisa que eu gosto que eu tava falando, né? Como eu gosto muito do hospital, um trabalho que eu vou dar aula e eu vou trabalhar no hospital, perfeito para mim. Me parece muito bom. Então, Uhum. falei, eu vou fazer o mestrado e vamos ver no que vai dar, né? E aí foi isso. Aí foi meio que no da carruagem ali. E você pôde escolher a sua Como que funciona o mestrado? Você pôde escolher a sua orientadora? Foi mais na sorte? Ela está Então, disponível? o mestrado da UFV não são todos iguais, não. Mas o mestrado da UFV, ele sai o edital, né? E aí tem a data, tudo direitinho. E eles como é que fala? Direciona. Não é bem isso que eu quero dizer, mas é como se fosse isso. Eles te direcionam a procurar alguém para ser seu orientador. Tipo assim, eles falam para você entrar em contato com algum professor que te interesse sobre a área de pesquisa dele, né? Então, assim, quando eu comecei a pensar no mestrado, eu pensei de fazer primeiramente com a professora Bruna, porque ela já tinha sido minha orientadora, tanto nos estágios quanto na monografia, né, quanto na residência. A Só que ela professora Bruna, saiu. né? Deu uma cortadinha aqui, Isso, não? professora Bruna. Uhum. Só que ela saiu da pós-graduação. Então, quando eu comecei a pensar no mestrado, eu já fui pensando em outro professor. O professor Marcel tinha me oferecido de tentar com ele, só que ele mexe mais com a área de bovinos e com a parte de fluido eletrolítico, aquela coisa também, que é mais na área do professor Dantas. Então, não é uma área que eu queria mexer com pesquisa só disso, entendeu? Uhum. Claro que assim, me interessa também. Tanto que eu faço hoje em dia no mestrado, estou fazendo a disciplina do professor Dantas e estou adorando, que é muito interessante. Uhum. Mas, na época, assim, não era uma coisa que eu falava assim, não, eu quero fazer esta pesquisa, eu tenho uma pesquisa na minha cabeça para fazer. Uhum. Não era. Então, eu falei assim, o que eu gosto? Eu gosto de diagnóstico. E isso a professora Bruna falou comigo também. Ela falou, Natália, pensa uma coisa que você gosta de fazer, porque o mestrado ele é pesado, você tem que fazer pesquisa, você tem que escrever, você vai ficar o tempo todo lendo sobre esse mesmo assunto durante 2 anos. Então, assim, pensa realmente em algo que você goste, porque senão vai se tornar um martírio para você. Obrigação. Aí eu pensei, eu falei, eu gosto muito da área de diagnóstico por imagem. Gostei durante a residência e tal. Na UFV, a gente não tem nenhuma linha de pesquisa especificamente clínica de equinos, assim, né? O professor Dantas, ele mexe com a parte clínica, mas é com a parte de solução, eletrólito, igual, né, todo mundo já conhece. Então, não tinha uma coisa, tipo, clínica, vamos dizer assim, de doença, né, enfim. Então, eu falei, eu vou mexer com um diagnóstico. Aí eu fui pedir para a professora Amy. Conversei com ela e tal, perguntei se ela me orientaria, ela falou que sim. E aí eu peguei umas sugestões de tema, conversei com ela, e aí a gente escolheu um tema juntos, que foi esse das principais lesões, né? A gente vai tentar determinar quais são as principais lesões que acontecem em joelho, né? Na femorotipo patelar de equino mangalarga machador, porque não tem uma pesquisa sobre isso ainda, e aí acho que seria uma coisa interessante para a gente fazer. E aí vai fazer com base no exame clínico e de imagem, né? Ultrassom e raio-x. E aí ela aceitou me
me orientar, e depois disso eu fiz a prova e tal, aí eu passei na prova, e aí foi isso, basicamente. E aí, como é que tá sendo? Assim, a primeira fase assim, do mestrado é mais ficar lendo artigos sobre o tema da sua. Então, por enquanto eu estou fazendo as disciplinas, porque a gente tem 4 semestres, né? E aí a gente tem que cumprir 12 créditos de disciplina. Então, esse primeiro semestre, como está sendo EAD, eu peguei as disciplinas já para tentar terminar esses créditos e para o próximo também, né? Nesse período e no próximo, para depois, ano que vem, eu mexer com a pesquisa em si. E aí, até lá, eu tenho que escrever a pesquisa, né? Escrever o projeto. Projeto. Isso. E começar a pesquisar também. Aí a gente já começou a definir mais ou menos para que lado a gente vai, para eu já começar a pesquisar. Mas por enquanto eu estou focando só nas disciplinas, porque eu estou fazendo 3 disciplinas e vou começar mais uma. Então, assim, eu tô focando mais nas disciplinas, em conseguir terminar tudo direitinho e tal, prestar atenção, porque as disciplinas também são pesadas, sabe? Tem artigo quase toda semana, tem semana que tem mais de um, tem apresentação de seminário, tem bastante coisa. Então acaba que, mesmo EAD, você fica meio. Acho que EAD você fica mais preso ainda, né? É, Aí até na graduação eu tô percebendo que é tipo assim. tem mais coisa ainda pra gente fazer. Eu tô fazendo 22 créditos, parece que eu tô fazendo, tipo assim, 60 créditos. Eu É, não tenho condições. exatamente. Então acaba que eu fico com muito tempo bem corrido. E aí é isso. Por enquanto eu tô focando só nas disciplinas. Ainda não tô pesquisando nada específico do trabalho. Assim, tirando coisas básicas, né? Eu fiz umas disciplinas de uns cursinhos online de revisão sistemática, umas coisas assim, porque a professora Emily também deu a ideia de fazer algo nesse sentido. Então, eu fui pesquisando, fiz o curso e tal, mas nada muito específico ainda não. Mas pro Entendi. próximo semestre agora eu já devo começar mais pesado. É, rezando para até lá o hospital já voltar a funcionar É, mesmo, pois é. porque a casuística aqui do Hospital da UFV engloba muitos casos, Sim. como o seu, né? Tipo assim, Uhum. lesões, claudicação de uma galarga machadora, Uhum. que tem. Exatamente. Muito boa escolha. Alguma experiência que queria compartilhar com o público? Menina, acho que não. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho falado para quem estagiou comigo esses últimos períodos lá na residência e tudo, é que assim, tentem sempre, durante a faculdade, mesmo que pareça chato, que pareça que vai tipo assim, demandar muito tempo e tal, tentar sempre estar ligado nessa parte de estágio, de iniciação científica, de participar em algum laboratório da veterinária ou da zootecnia, que seja, de outros lugares, porque isso conta muito para vocês depois, não só a questão de ter o currículo bom, né? Só isso não. Mas de aprendizado, de amadurecimento. Eu senti que eu não prestei tanta atenção nisso durante a minha graduação, não tive ninguém para me falar isso também. Então, quando eu fui para entrar na residência, quando eu fui para até agora para fazer o mestrado, eu senti que eu poderia ter feito mais da minha graduação, sabe? Que eu poderia ter aproveitado mais a minha graduação. Mesmo tendo feito sempre estágio lá na clínica de Grandes, eu acho que eu poderia ter tido uma visão mais ampla da veterinária, ter feito talvez estágios em outros lugares, sabe? Então eu acho que é sempre importante ter isso em mente, assim, que a faculdade ela não é só a sala de aula, não é só você ir lá ter aula e fazer prova depois, porque se for isso, vocês não vão aprender nada, de verdade, sabe? Então você vai aprender a ler um livro, você vai aprender a fazer uma prova, mas você não vai aprender a ser veterinário. Então, sejam sempre assim, empenhados, queiram fazer curso, queiram fazer, sabe, estágio, procura fazer, participar de congresso, mesmo que seja procurando, assim, primeiramente, uns congressos mais fáceis, semana acadêmica, uma coisa mais simples, e depois, ao longo do tempo, você vai indo em coisas. Porque também não adianta, às vezes, a gente, assim, no terceiro período, você pegar um congresso de ortopedia. Não vai entender nada. Então, assim, você vai pagar caro num congresso e não vai entender nada. Mas, assim, vale a pena você ir ao longo da faculdade, por exemplo, se você no seu terceiro, quarto, quinto período, você fez todas as semanas acadêmicas, você participou de um congresso, por exemplo, o professor Dantas tem um congresso de medicina interna, tem um congresso do Core, da Bruna. Então, quando você estiver assim, num nível um pouquinho, eu já fiz clínica, então eu vou pegar esse congresso de medicina interna que eu vou entender.
Ah, eu já Uhum. fiz a matéria de cirurgia, então eu posso ir no core, porque eu vou entender de ortopedia. Vai ter Uhum. coisas que eu não vou entender, mas a maioria, né, teoricamente, eu vou estar Uhum. entendendo. Então, assim, eu Sim. acho muito importante isso, e que eu não fiz. Então, por experiência mesmo, de eu não ter participado tanto, de não ter buscado tantas coisas extras além da matéria, né, da disciplina durante a faculdade, e ter sentido muita falta disso depois. Uhum. Então, acho que é bem importante, assim, e sempre também buscar fazer estágio não só na área de interesse, buscar fazer um pouquinho em cada coisa, porque querendo ou não, você pode se descobrir em outra área também. Sim. Igual eu falei, eu fiz estágio em cirurgia de pequenos, fiz estágio no laboratório. O laboratório até que eu gostei bastante. Mas, assim, grande sempre foi realmente sempre O seu teve meu coração, vamos motivacional, dizer né? assim. Mas durante a residência, por exemplo, já tendo acabado a faculdade, eu fui me interessar pela área de diagnóstico. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Você pode entrar numa área, não talvez você vai mudar de pensamento ou de escolha, mas que vai ser uma segunda opção, vai ser uma coisa que você pode fazer concomitante, enfim. Acho que é importante também a gente conhecer as outras áreas, não só ficar preso numa que a gente acha que gosta mais, enfim. Uhum. Sim, com certeza. Mas acho que é isso, assim, o meu conselho é esse, assim, de quem já passou pela graduação, é de vocês não perderem as oportunidades, vamos botar assim. Sim, com certeza. E então, Tuti, acho que é isso, né? Você Acho que sim. falou, você falou tudo que a gente precisava ouvir, que as pessoas precisavam saber também. É o que eu tô te falando, é uma coisa que você vai construindo ao longo da sua graduação. Porque, por exemplo, na UFV, essa coisa de currículo, ela só começou agora. Quando eu entrei, ainda não tinha avaliação de currículo de forma a contar ponto. Ela era só como desempate. Caso a gente empatasse na prova teórica, eles avaliavam. E Mas, fez isso na assim, residência ou no mestrado? na residência. No mestrado conta, na residência. Mas agora também já conta já. Depois da minha turma seguinte, já começou a contar a nota, o currículo. Uhum. Então, mesmo que assim, é claro que você vai fazer para você aprender, mas o seu currículo ele importa muito para o que você vai fazer depois também. A menos que você, não, vou trabalhar, vou terminar a faculdade, vou trabalhar só a campo, não vou fazer nada mais acadêmico, não quero estudar mais nada. Uhum. Mas ainda assim, a parte do aprendizado vai te fazer diferenciado, sabe? Uhum. Então, assim, é muito importante a gente, além de construir um currículo, construir também o nosso pensamento crítico, ajudar a nossa formação, porque é o que a gente estava falando, a faculdade, 5 anos de veterinária é muito pouco, gente. Sim. Para você aprender durante todas essas espécies que a gente aprende, clínica, cirurgia, diagnóstico por imagem, anestesia, inspeção, a veterinária é uma área muito ampla. Então, 5 anos de faculdade é muito, muito pouco. Então, o Uhum. que a gente tem é um mínimo ali, a pontinha do iceberg, né? Como as pessoas falam. Então, você tem que sentar se aprofundar, você tem que sentar e estudar, mas além disso, você tem que ir num congresso, você tem que ir numa semana acadêmica, você tem que fazer um curso, tem que se envolver numa pesquisa. São coisas muito, muito importantes. Então, e além de tudo, né, depois disso, você vai ter um currículo melhor, você vai conseguir disputar em faculdades melhores quando você for fazer uma residência, por exemplo. A USP, que é uma faculdade muito boa, que tem uma residência muito boa na área de grandes também, na área de equinos e tudo, de bovinos, você tem que ter um currículo bom para fazer. Até os estágios, você tem que ter currículo. Então, assim, hoje em dia, querendo ou não, pode ser uma coisa meio contraditória, né? Que as pessoas falam, porque você tem que estar cada vez mais não é perdendo tempo, mas assim, você tem que estar cada vez mais fazendo um monte de coisa, senão você não consegue. E aí entra naquela coisa da gente, né, de século XXI e não tem tempo de fazer mais nada, ansiedade, depressão, aquela coisa toda. Mas, enfim, querendo ou não, é a forma como as coisas são. Então, se você não quiser ficar para trás, se você não quiser se sentir deixado de lado, enfim, que você não conquistou, que você queria conquistar, é a forma que a gente tem de disputar o mercado, querendo ou não, Uhum. sabe? Então, tem que se dedicar, claro que dentro das suas limitações, não adianta você pegar mil e uma coisas para fazer e não dar conta de fazer nada. Tem as suas Sim. limitações, sim. Mas tem coisas que, por exemplo, uma iniciação científica. Você vai fazer um ano de iniciação científica, ela vai contar super bem para o seu currículo,
vai, se você fizer, obviamente, na área que você gosta, vai te dar prazer de fazer aquilo e vai te dar um conhecimento que você provavelmente não teria de outras formas. Tem bolsa, então assim, você vai ganhar um dinheirinho provavelmente ainda. Então, assim, não tem por que não tentar. E é que a gente falou também. Tudo isso depois vai te dar um currículo melhor para disputar uma vaga melhor, para disputar uma faculdade melhor, uma coisa que você queira, né? Um lugar. Eu quero fazer na USP, eu quero fazer no Unesp. Para você concorrer com as pessoas que já são de lá, porque tem isso um pouco também, você tem que se destacar, você tem que ser uma pessoa que tem um currículo bom, que tem uma prática boa, uma experiência maior um pouco. Então, eu acho que é muito importante, assim, além da graduação, né, além de eu tirar boas notas, você focar na parte extracurricular também. Sim, com certeza. Também para conseguir o famoso QI, né? Quem Pois indica. é, exatamente. Aí você vai conhecendo pessoas, em todo estágio que você faz, você conhece um monte de gente, e aí se você trabalha bem, se você faz tudo direitinho, você pode ser indicado para outros lugares, enfim. E é nisso que a gente vai indo aí. Tuti, então eu acho que já discutimos tudo que. Agora, realmente, dessa vez, eu acho que é a última vez que eu vou falar isso, mas acho que a gente chegou a todos os assuntos, né? E, assim, muito obrigada, né, por passar essa experiência, Imagina, eu que agradeço porque, assim, o é convite. muito bom. Muito obrigada por tirar um tempinho da sua manhã para conversar com a gente, comigo, né, no caso. E, assim, é sempre bom, como eu disse, é sempre bom ouvir das pessoas que estão mais na nossa frente sobre como que a vida é, né? Como que a É, vida acadêmica é de verdade. Né? Saindo um pouco do que o Google nos fala. sim. E é isso, Tuti. Vou Então, encerrar beleza. de Obrigada forma. pelo convite. Eu espero que tenha sido aproveitado, né, dar o tempo aqui para poder falar alguma coisa importante, pelo menos. Depois você corta os erros de gravação aí, as falas polêmicas. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera que seja proveitoso para as pessoas que vão assistir também. E é isso, Tuti. Ficamos aí no estilo entrevista EAD, É, novos tempos, né? E muito obrigada. eu que agradeço. Muito obrigado também pelo convite e qualquer coisa, estamos aí. Precisar.